Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, gente, apesar de toda a alegria, de toda a euforia, de toda a valorização ao nosso esquadrão, né? O jogo belíssimo que o Bahia fez, vamos falar de assunto sério. Um assunto que vem assombrando nós, torcedores, o Bahia em si há muito tempo. Tenho minha opinião relacionada a isso e vou deixar alguns comentaristas também falando sobre isso, tá? É o Marcos Felipe. Já vimos especulações aí do goleiro do Casa Pia, que pode vir para o Bahia, né? Está em negociações, eu já vi que as negociações estão bem avançadas. E é uma área que temos uma grande deficiência. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Bahia estava ganhando de 1-0. Hulk foi bater um escanteio e fez aquele gol olímpico. Todo mérito ao gol do Hulk, porque a gente sabe que ali foi uma bola difícil, foi um gol bonito. Não vou aqui desmerecer, apesar de não ter tanto vínculo, mas foi um gol bonito, foi uma bola difícil. Só que o Marcos estava na posição errada, né? Ele não estava posicionado como deveria estar, e o próprio Rogério Ceni falou sobre isso. Que ele poderia estar um pouquinho mais para trás, né? Ele estava muito à frente. No momento, na hora que eu vi, eu ainda falei assim, poxa, não tinha como defender. Não, ele não errou, não tinha como. Mas após analisando o lance, realmente, logo no replay, né, que as emissoras repassam, analisando o lance, realmente ele estava na posição errada. E o Marcos recebeu algumas vaias após, né? Toda vez que ele tocava na bola, ele era vaiado. E assim, gente, sinceramente, do fundo do meu coração, apesar dele errar, apesar disso acontecer, apesar do Bahia ter tomado um empate, lembrando que não vamos desmerecer o gol do Hulk também, porque foi um golaço. Eu não concordo com essa questão de você ficar vaiando um atleta, principalmente em jogo. Isso só piora. É um momento que você está ali vaiando, ele já não tem um rendimento muito bom, vamos falar assim. É um momento que você está ali vaiando, isso entra no psicológico do atleta e ele faz outro erro e toma outro gol. A gente está ali para ajudar a gente, independente. Depois, após o jogo, a gente critica. O jogo passou. Pronto, agora é hora da gente ir lá e criticar. Com o respeito, porque você não vai ficar xingando ninguém, porque você tem que respeitar, mas você tem que criticar. Pronto, você vai lá e reclama. Até mesmo para chamar a atenção do clube, para trazer, né, um atleta de qualidade que esteja ao nível dos campeonatos, ao nível que o Bahia se encontra atualmente. Ponto. Assim, o Marcos Felipe, na minha opinião, é aquele de Série B. Pronto. É o goleiro para a Série B. Atualmente, pelos campeonatos, por tudo que o Bahia vem passando, eu acho que ele deixa um pouco a desejar, mas também o Marcos Felipe faz cada defesa. Quer dizer, ponto, calma. Eu estou analisando o jogo do Fortaleza para cá. O Marcos fez grandes defesas, mas deu aquele erro ali, né? Deu aquela vacilada ali. E assim, gente, vocês acham sinceramente que por aquele erro é motivo de estar vaiando o cara dentro de campo? No final, eu vi até o Ceni falando que bateram palma para ele. Ele deu, como eu tinha visto no canal do Puco, né? Ele tinha que dar o bicho dele para Michel Araújo, porque Michel salvou o jogo no final, 30 segundos para terminar o jogo. E Michel Araújo fez aquele golaço. Foi o nosso Superman, né? O nosso super-herói da noite. Eu vou deixar alguns comentários do dito do Márcio Martins, falando sobre eu respeito muito o atleta, toda a trajetória do Marcos no Bahia. Não sou a favor desse negócio de ficar vaiando, mas a gente precisa de um goleiro à altura. Hoje é uma grande deficiência do Bahia. Os pontos cruciais do Bahia hoje, para mim, é um goleiro à altura e um centroavante. Apesar de que, como a gente está vendo o desempenho do Michel Araújo, acho que o Ceni deveria trabalhar mais ele, porque o Michel vem se destacando bastante. E focar um pouco mais nele, né? Que o Michel tem feito cada gol. Nosso Jubinha também, gente. Não vou deixar de falar do nosso Jubinha, que aquele gol de Juba, ó,
Coisa linda. Mas bora acompanhar o que o Dito, né, as opiniões do Dito e do Márcio relacionado ao Marcos Felipe. E vi outros comentaristas também, gente, falando a mesma coisa. É o mesmo reflexo, né, que tem do Marcos Felipe. Tá mais as falhas que o goleiro do Bahia tá, velho. Marcos Felipe e companhia, velho. Não entendo como é que o Rogério Ceni foi um goleiro que foi, ele aceita isso aí, velho. Acho que uma prioridade do City é contratar um goleiro pro Bahia, senão a gente vai entregar o que tiver de entregar, cara. Boa noite aí, Marcelo de Plataforma. Só se fala em goleiro aqui, Márcio Martins. É o que eu vou perguntar, Dito, tá aqui na minha pauta, vou perguntar, mas antes a Lise falou sobre Michel Araújo. O Michel Araújo, Dito, entrou, deu o recado dele, mas não é pelo gol. Nos últimos jogos, antes da parada, claro, ele vinha correspondendo, ele vinha crescendo de produtividade, crescendo a produtividade dele, Dito. Diferente de Nestor, né? Que o torcedor falou aí na estante. O Nestor tá devendo e devendo muito. Quando entra, não tem feito o papel dele que se espera. Inclusive, tem entrado às vezes ali como segundo volante e não tem feito um bom futebol. Tem deixado a desejar e o torcedor tem reclamado muito. O Michel Araújo, não. O Michel Araújo, quando tem entrado, inclusive no lugar do Everton Ribeiro, ele tem entrado muito bem, né? Tem entrado muito bem, é claro que característica é totalmente diferente do Everton Ribeiro. O Michel Araújo é um cara que procura mais fazer gol, inclusive, o Everton não, o Everton é mais de construção de jogada, mas o Michel Araújo tem chegado na área do adversário e tem feito gols. A gente sempre fala assim, meia que não faz gol, ele tem que ser muito espetacular, ele tem que ser especial, ele tem que ser um garçom maravilhoso, o cara da assistência. Porque meia tem que fazer gol, sobretudo no futebol moderno. Ora, se nós cobramos que zagueiro faça gol, que lateral faça gol, imagine o meia. E ele tem entrado, tem cumprido com o seu dever, tem ajudado o Bahia tem conseguido pontos através dele do Michel Araújo, e mais uma vez hoje, ele foi brilhante ali no final do jogo, fazendo aquele gol, corajoso, girou o corpo ali na meia-lua da grande área e chutou forte no canto, fazendo o gol do Bahia. Dito, vamos lá. Gente, só uma pausa. Eu fico besta porque eu não tinha visto essa parte, não. Não tinha prestado atenção. E eu tinha falado do Michel Araújo aqui no começo do vídeo, né? Eu fico besta como as coisas se conectam. Pois é, para vocês verem, tá confirmando que eu tinha falado do Michel. Eu tô aqui com o Vando do Total Atacado, que falou assim: Márcio, parabéns, nem todo gol olímpico é falha. Apesar de que merecemos um goleiro mais expressivo. E Marcos Felipe no lance do gol. Ô, Márcio, assim, é muito difícil, sabe? A gente que quer ser honesto sempre, porque nós não somos torcedores, nós somos analistas de futebol e temos a obrigação de passar para o torcedor com o equilíbrio necessário, porque assim, eu costumo dizer que cada pergunta que se faz, você tem 20, 30 respostas para a pergunta. Aí você tem que avaliar, né, a situação do goleiro. O goleiro estava bem posicionado naquele momento, me pareceu ele muito à frente do que se pede para o goleiro ficar numa cobrança de escanteio no lugar trocado. Será que ele não estava muito encostado ao poste direito? Desculpem. Será que ele não estava muito à frente? Será que a posição dele era boa? Porque o Hulk acertou um chute maravilhoso. Cruzamento do Hulk, a curva que a bola faz, ela vai lá em cima e vai no ângulo. Você vê onde a bola entra? Ela entra no ângulo direito do goleiro. A curva é muito bem feita, mas ele já tem um histórico de tomar gols que não se deve tomar. Será que ele estava bem posicionado? Então, assim, Márcio, é muito complicado a gente avaliar que o erro realmente foi do Marcos Felipe. Mas para quem já vem errando há muito tempo, ele já tem realmente, como é que se diz? Ficha no cartório, né? Vamos dizer assim. Já tem precedente, já está fichado. Verdade. Claro, comparando mal, quando o cara tem algum problema lá na polícia, já tem passagem, então ele já tem precedente. Ivanildo, vou falar com você também. Deixa eu só registrar aqui, que eu falei durante a semana, O Olímpico, porque a bola é fácil, porque a bola é difícil, ainda mais uma cobrança que eu acho que não foi cruzamento, como o Dito Lopes disse. Para mim foi tirambaço. A bola foi muito forte, ele bateu realmente visando o gol olímpico. O Hulk, para mim, fez isso. Eu achei um lance muito difícil para o goleiro pegar. Eu realmente sei que o goleiro do Bahia está muito visado, toma gols fáceis, mas eu acho que esse aí não foi fácil, não. Esse aí, para mim, foi um gol difícil diante o chute forte do Hulk. Eu acho que Hulk foi que teve realmente o mérito do chute para fazer o gol, Márcio.
Bora, Márcio. Valeu. Eu acho que você está injusto com todos que você falou, não sei se foi da imprensa ou da torcida. Você foi injusto quando você fala que ninguém registra as boas atuações de Marcos Felipe. Mas a gente registra, o torcedor também às vezes registra, quando ele faz boas defesas, faz bons jogos. Agora é a mesma coisa, Dito, você tem uma situação seguinte, você tem uma vaca leiteira, que ela dá 40 litros de leite quando você vai tirar o leite. Quando termina de tirar o leite, ela chuta o balde. Toda vez, tira o leite, chuta o balde. Serve para quê? Se o resultado final é o balde de leite para vender. Então, é só uma ficção, a gente está fazendo aqui uma alusão a isso com relação a um goleiro, pode ser ele, pode ser Marcos Felipe, qualquer um, que toda vez que você precisa, quando você mais precisa, você toma o gol. Hoje, se esse jogo não fosse empatado, não terminasse empatado, a gente teria um problemaço em cima do Marcos Felipe. Ele foi salvo, ele tem que dar o bicho do jogo de hoje a Michel Araújo, viu, Dito? Não tenha dúvida disso. Ele ia ser massacrado, o Marcos Felipe. Você foi perfeito lá na abertura aqui do Fogo Cruzado, quando você fala que muitos torcedores mandaram mensagem e apagaram. E foi verdade mesmo. Por quê? Porque o torcedor é torcedor. Quando ganha, está todo mundo maravilhoso, tudo foi bonito, foi tudo legal. Quando perde, está tudo destruído, nada presta, a gente já sabe como é. O goleiro é uma posição de campo, eu digo sempre assim, um time bom de futebol ele tem que ter um grande goleiro e um grande fazedor de gol. Não tem jeito. Se um grande time começa com um grande goleiro, ele tem que manter a regularidade. Ele não pode pegar 200 bolas no jogo e aos 90 minutos, aos 45 segundos do tempo, tomar um frango. O que adianta? Perde de 1-0, culpa dele. Ele fez as melhores defesas da vida dele no jogo. Mas o time tomou 1-0 com o frango dele aos 45 do segundo tempo. Então não pode, tem que manter um equilíbrio. A gente já vem falando isso, não é de hoje, há muito tempo que os 3 goleiros do Bahia não são goleiros para serem titulares do Bahia, são goleiros para reserva. O Bahia precisa contratar um goleiro para ser titular. E o mais agravante, ele, Marcos Felipe, vou falar novamente aqui, ele não fecha o gol, gente. Às vezes o cara, sabe, não é nem tão bom goleiro, mas ele fecha. Quando o cara vê o goleirão lá, toma o gol todo. Marcos Felipe, você não vê isso, parece que não tem goleiro. Então, ele parece que estava mal posicionado na cobrança do Hulk, e foi a cobrança perfeita do Hulk. Ele cobra, a bola faz uma curva incrível pelo alto e morre lá no ângulo direito, ângulo contrário do que ele estava, Marcos Felipe. Mas, normalmente, o goleiro não pode estar tomando gol olímpico de jogador nenhum. Beleza, você. Pois é, gente. Eu espero do fundo do meu coração que o Bahia realmente esteja aí negociando, né, com o Patrick, com um goleiro que esteja à altura do Bahia, né? Vou até trazer um vídeo depois relacionado ao Patrick, um comentário que eu achei importante trazer para a gente, né, que somos torcedores, relacionado a ele, mas fica para outro vídeo. E isso é complicado. Como eu falei, no momento que eu vi, eu achei que o Marcos não tinha falhado, mas após analisando, né, eu vi que ele estava muito à frente. E assim, a gente que tem o técnico que é Rogério Ceni, e o Bahia e o clube está pecando justamente nessa área. Meio irônico, né? Mas espero que tudo venha melhorar, tá? Beijo tricolor, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.